Salmo 61, ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Irmãos, mais um salmo, e eu creio que a gente às vezes lê esses salmos e, como eu tenho dito, acha que são todos iguais, e não são. Cada salmo desse tem algo para nos ensinar. É muito comum quando nós enfrentamos tribulações, e nós enfrentamos essas tribulações sempre, nós ouvimos a expressão, clama a Deus. Você talvez já tenha ouvido alguém falar com você assim, ora, para você clamar a Deus. Essa expressão, clama a Deus, ela está certa, ela não é uma expressão errada, e nós vimos lá no livro de Lucas, capítulo 18, que aquela viúva, ela conseguiu resolver o seu problema porque ela insistiu, não é? Vocês lembram aí do texto que nós lemos. Então, o clamar a Deus tem lá, o texto diz, Jesus disse que ele estava citando aquela parábola para o dever de nós orarmos sempre e não esmorecer. Então, eu não estou dizendo que seja errado. O problema é que nós muitas vezes não sabemos como clamar a Deus. Você ora e não sabe nem se está orando mesmo do jeito que precisa. Alguns acham que o clamor a Deus é uma oração emotiva. Senhor, e alguns se emocionam, choram e tal. Eu tenho uma preocupação porque esse dia eu estava, Senhor, eu sou meio frio com esse negócio. Vocês sabem, né? Então eu fico assim, pensando, meu Deus, se Deus for me ouvir por causa da emoção, eu estou perdido. Outros acham que é muita oração. Então eu vou levantar de madrugada, vou orar. Há aqueles que acham que é o tom de voz, né? Oh Deus! Que o tom de voz vai fazer. Eu conto que eu morei num lugar e tinha um cidadão, não sei se era o pastor da igreja, que ele ia para a igreja de manhã cedo, 4:30 da manhã, e fazia um tom de voz que eu pensava assim, meu Deus, ouça a oração dele, porque ele atrapalha os vizinhos de dormir, não tem problema. Então, há também aqueles que acham que o local, a altura da voz, e por aí afora nós vamos encontrando diversas linhas de pensamento. Uma coisa é certa, todo cristão passa por dias difíceis, e talvez você esteja começando um dia difícil, esteja no meio de dias difíceis, ou quem sabe terminando. Mas uma coisa é certa, todo cristão passa por momentos difíceis, e esses momentos difíceis são fáceis de ser identificados. Por exemplo, a perda de um ente querido. Um outro exemplo, um problema de saúde pessoal, um problema de saúde de um filho, um problema de desemprego do marido, um problema com o marido que não quer saber nada de Deus. Há aquelas irmãs, né, que tem problema quando o filho casa, né, fica triste, a síndrome do ninho vazio, né? E
por aí afora nós vamos tendo problemas. Nós temos problemas porque temos família grande, né? Tem muito serviço. Temos problemas de relacionamento. Uma coisa é certa: todos nós passamos por momentos de crise. E essas crises, muitas vezes, essas crises nos fazem afastar ou cansar de clamar e de buscar. Esse Salmo 61 é um salmo de Davi, e que o corpo do salmo indica que Davi não estava em Jerusalém, que ele estava longe de Jerusalém, e provavelmente esse salmo Davi o escreveu quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que tomou o poder durante um determinado tempo. Nós já falamos sobre isso aqui. E ele estava no deserto de Manaim, ele é conhecido como deserto de Manaim. Ele estava fugindo de Saul e de Absalão, e longe da cidade santa, longe do monte Sião, longe de sua casa, longe do tabernáculo, longe do local de adoração. E muitas das vezes, meus irmãos, as nossas crises nos levam para um longe, às vezes perto. Você está aqui, mas está longe, cansado, fugindo, correndo, tentando se livrar. E esse salmo vai nos ensinar sobre um verdadeiro clamor. O que é um clamor que você pode aprender hoje para os seus momentos de crise, momentos de falta de fé, momentos de cansaço emocional, momentos de cansaço espiritual, porque nós temos esses desgastes. É ilusão falar que não. E Davi vai nos ensinar algumas coisas aqui. Primeiro, ele vai falar no versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, note o que ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Note uma coisa aqui. É claro que o versículo já começa, como a maioria dos salmos, às vezes ele começa fazendo um clamor, mas ele diz claramente que ele estava nos confins da terra, ele estava longe, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Então Davi, além de estar longe, ele fugia de Absalão, além de longe da cidade santa, além de longe do tabernáculo, além de longe da adoração a Deus, Davi estava com seu coração abatido. Meus irmãos, eu não quero que você fique na cabeça assim, mas eu não tenho problema com meu filho que tomou meu reino, eu não estou em guerra, eu não estou no deserto, mas muitas vezes você está longe da paz, longe da alegria, longe do descanso. Você está longe. Isso acontece nas nossas vidas. Isso acontece muitas vezes comigo, que sou pastor, de achar que estou num deserto. Mas espera aí, tem tanta gente na igreja, tem a cidade, mas há um deserto espiritual muitas vezes na nossa vida, e isso é preocupante, porque nessas horas você precisa de clamar, e muitas das vezes você ora, clama, e não vem resposta. Parece que quanto mais você clama, mais você se afunda. A sensação é que as portas se fecharam por todos os lados. Essa é a sensação que nós temos, e isso traz a nós dor, desespero, cansaço, sofrimento. Mas dentro dessa situação, Davi recorre à oração, ele suplica a Deus por ajuda, ele ora,
e ele apresenta dentro do Senhor a sua expressão de dor. Ele não deixa de falar com Deus aquilo que ele está sentindo. E nós temos aqui uma dificuldade muito grande, porque nós temos aquela ideia da onisciência de Deus errada com relação a nós que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor. Nós achamos, porque Deus é onisciente, eu não tenho que contar nada para Ele, porque Ele sabe de tudo. É claro que Ele sabe de tudo, mas Deus quer tratar com você, e você, como filho, como filha, você precisa de se aproximar do Pai, e falar com o Pai as suas fraquezas, as suas distâncias longas, às vezes, até mesmo da adoração, sentado dentro da igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos longe. E meus irmãos, as circunstâncias da vida vão nos tirando e vão nos afastando. Então a primeira coisa que Davi nos ensina é que nós temos que ter reconhecimento do afastamento e a necessidade de buscar. É isso que esse primeiro versículo está nos mostrando. Eu preciso de falar com Deus, eu preciso de falar com Deus sobre a minha dor, meu sofrimento, meu cansaço, a minha tristeza, a minha angústia. Eu tenho que falar isso com Deus. E o diabo muitas vezes vem perturbar e fala com a gente: isso é falta de fé. Manda alguns emissários, para falar que é falta de fé sua, que você está em pecado, que é isso, que é aquilo. Muitas vezes pode até ser mesmo fruto de um pecado, e mesmo sendo fruto de um pecado, você não pode se calar, você tem que buscar e clamar ao Senhor. A segunda parte do versículo 2, que começa aí na letra maiúscula da palavra leva-me, começa, a letra está em negrito. Ele começa o segundo parágrafo, quando ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Essa segunda parte que ele nos ensina aqui, ele quer mostrar que ele sabia qual era a solução do seu problema. Davi, ele era um guerreiro. Ele sabia que a melhor estratégia para uma batalha era você estar em lugares altos. Numa guerra onde você não tinha míssil, você não tinha avião, você era na base da flecha, era na base da espada, era na base do corpo a corpo. Quem está em cima vence, tem a facilidade, tem uma tranquilidade sobre quem está embaixo. Você atacar homem a homem, alguém que está, um exército que está em cima de um morro, é uma loucura. Então Davi, ele como guerreiro, ele sabia qual era a solução, qual era a melhor estratégia. Ele sabia que se ele estivesse num lugar alto, a vitória dele seria muito fácil. Mas meus irmãos, note uma coisa: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Meus irmãos, Davi, ele não podia chegar no topo da rocha. Quando você lê um salmo desse, você pensa em Pedro dizendo que Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Davi, meus irmãos, ele está dizendo: leva-me para o meu Senhor, me ponha no meu Senhor, que a minha vitória é certa. Leva-me para o topo da rocha, um lugar muito alto, que é alto demais para mim. Eu não consigo chegar lá, só o Senhor pode me levar para o topo da rocha. Meus irmãos, assim é a nossa vida. Jesus é onde nós devemos estar. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus, quando ele diz: vinde a mim
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo, ele diz, é leve, o meu fardo é suave. Mas irmãos, por que nós cansamos? Por que cansamos nas nossas lutas? Porque nós não sabemos pedir ao nosso Pai que nos coloque na rocha, no ponto mais alto, onde você não tem como você perder a sua luta. Ou se você, por algum motivo, está numa luta errada, você pode até perdê-la, mas uma coisa é certa: o conforto e o consolo do Senhor nunca afastará de você. Abrir os teus olhos. Meus irmãos, nós perdemos essa visão. Nós queremos enfrentar as nossas batalhas dentro da nossa casa, no casamento, na sociedade, com as forças do mundo, com as estratégias do mundo. O mundo é um derrotado nos seus pecados. O mundo está debaixo da ira de Deus. O mundo está reservado para o inferno. Nós não somos deste mundo. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele fala sobre isso. Vocês eram estrangeiros, agora vocês não são. Vocês são co-cidadão do reino de Deus. Vocês são da família de Deus. Vocês são povo de Deus. O povo de Deus, a família de Deus, não luta, não enfrenta as batalhas da vida com as armas da filosofia, psicologia e remédio dos médicos. Meus irmãos, nós temos que falar com o Senhor: Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, eu não consigo chegar lá pelo meu próprio esforço. Esse é o nosso problema. Nós queremos nos esforçar para chegar no Senhor, e aí nós entramos num monte de enganos que a nossa mente, a nossa cultura nos dá. Se eu for à igreja todo domingo, se eu for na reunião de oração, eu vou conseguir isso, eu consegui. Meus irmãos, ninguém consegue nada porque vai à igreja, ou porque toma Santa Ceia, entrega dízimo, vai na reunião de oração, porque é crente. Ninguém consegue nada por isso não, meus irmãos. Porque eu vou abandonar esse pecado, eu vou ter uma vida moral boa, e Deus vai me abençoar. Meus irmãos, Deus não abençoa ninguém porque você tem vida moral boa, não. Tem muita gente aí no mundo que tem vida moral boa, famílias boas, são padrões, exemplo dentro da sociedade, e vai para o inferno. Meus irmãos, nós somos um povo que está ligado na rocha. Nós somos um povo que está ligado na cabeça, que é Cristo. E nós temos que entender isso. Então, Davi, ele diz: leva-me para a rocha, ela é alta demais para mim. É só o Senhor que pode me colocar num ponto estratégico para que eu vença essa guerra com Absalão. É só o Senhor que pode me dar vitória. E o Absalão da sua vida talvez seja a sua angústia, a sua aflição, a sua dor, o seu cansaço. E você sabe o que você está cansado? Gente, eu custei para aprender isso. Dificuldade. Duvido que alguém demorou mais tempo que eu. Sabe qual é o nosso cansaço? Porque nós tomamos fardos sobre nós que não são os fardos de Jesus. Porque os fardos de Jesus são leves. Nós o tomamos sobre nós. Nós não relaxamos e falamos: Senhor, coloca o teu fardo, coloca o teu jugo sobre mim, porque aí eu terei fardo leve na vida. Meus irmãos, quantos de nós vivem uma vida
desgastante, cansado. Quantos de nós vivem assim? Abatimento do meu coração, diz Davi, ponha-me sobre a rocha. E aqui vem uma coisa que muitos querem, subir na rocha pelo seu próprio esforço. Muitos querem chegar em Jesus, porque é bonito, é feio, faz isso, faz aquilo, ora muito, faz aquilo outro. Meus irmãos, é Deus, é o Espírito Santo que nos coloca sobre a rocha. Ninguém consegue subir na rocha sozinho. E Davi entendia isso. E ele vai dizer, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o meu inimigo. Contra o inimigo. O Senhor tem sido refúgio e torre forte, ou seja, o lugar onde, o Senhor é o lugar onde eu me escondo, o Senhor é o lugar onde eu posso me esconder, me refugiar. Enquanto nós nos debatemos com as nossas dificuldades, nossas lutas, nós não corremos para a rocha. E se corremos para a rocha, queremos chegar lá com as nossas forças, e nós não conseguimos chegar lá com as nossas forças. Só o nosso Deus pode nos colocar sobre a rocha. Por isso Jesus diz, na sua oração, aqueles que o Senhor me deu, é Deus que nos dá para o Senhor Jesus. Os versículos 4 e 5, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Desejo do coração de Davi. Meus irmãos, o verdadeiro clamor, ele tem que partir de um desejo real, verdadeiro e um desejo bíblico do nosso coração. Quem está na rocha deseja também adorar, deseja estar debaixo da asa do Altíssimo. Quando Davi fala, me coloque sobre a rocha, porque o Senhor é o meu refúgio, ele deseja sim cumprir as suas obrigações diante de Deus, ele deseja orar, ele deseja adorar o Senhor, ele deseja estar na igreja, ele deseja, mas o desejo não é por um desejo de obrigação simplesmente, mas é porque eu quero cultuar o meu Deus, porque eu estou na rocha. Meus irmãos, é muito fácil você entender isso quando você lembra da carta, Paulo dizendo na carta aos Efésios e Tiago dizendo na sua carta que a fé sem obra é morta, e Paulo dizendo que depois que nós nascemos de novo, fomos transformados, somos o povo de Deus, nós vamos fazer boas obras e isso vai glorificar a Deus. O que eu estou querendo dizer? Que tem gente que faz as coisas para alcançar a salvação e para agradar a Deus. Meus irmãos, nós só agradamos a Deus em Jesus. E as nossas obras só são agradáveis a Deus em Jesus. Fora de Jesus, você pode fazer o que você quiser, você não agrada a Deus. E a nossa luta é exatamente isso, porque nós somos humanos, terrenos, nós somos de uma natureza pecaminosa terrível e queremos resolver as coisas da vida pela nossa própria força. Nós queremos isso. E Davi, ele fala sobre isso, o Senhor é no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Nota que ele está falando aqui que ele relaciona, ele dá um exemplo de Deus como vamos pegar um animal que é muito comum nosso, a galinha, que abre as asas e no dia do frio, ela abre as asas e deita e os pintinhos entram e ela abriga os seus filhotes debaixo das asas, sob a sombra do Altíssimo eu quero me esconder. Ou seja, ele entende que não é pelas forças dele, é pela bondade e misericórdia do Senhor. Então o real desejo do coração de Davi era estar debaixo
das asas do Altíssimo. Debaixo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, me deste a herança. Ele diz que ele votou ao Senhor, ele fez compromisso com o Senhor, ele faz esse compromisso, e ele diz, me deste a herança dos que temem o teu nome. Irmãos, estou terminando de ler um livro, que o autor do livro, Martyn Lloyd-Jones, ele afirma no capítulo 25, parece, ele afirma que o grande problema nosso é que nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. E Davi diz aqui, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Você já parou para pensar qual é a sua herança? Eu garanto que a maioria de nós vai pensar, a minha herança é o céu. Meus irmãos, a nossa herança não é somente o céu é o que nós vamos herdar no dia que Jesus voltar. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo não alcançou somente na cruz do Calvário a salvação. Nós temos a ideia de que a cruz ela é só para perdoar o meu pecado. Não, meus irmãos, a cruz perdoa o meu pecado, mas a cruz me aproxima do Pai. A cruz é o que me traz de volta. Eu que estava afastado, agora eu fui aproximado. Nós perdemos às vezes essas coisas porque ficamos preocupados com tantas outras coisas. Queremos resolver a vida pelo nosso próprio esforço, esquecemos de nos jogar nas mãos do Todo-Poderoso. Não entendemos aquilo que o livro de Hebreus fala, que agora nós não somos mais separados, porque o nosso sumo sacerdote, aquele que fez o sacrifício por nós, que se entregou na cruz por nós, nos aproximou de Deus. Então o real desejo do nosso coração, meus irmãos, tem que ser o desejo de estar debaixo no esconderijo do Altíssimo, de entender que eu não estou herdando nada nesse mundo, porque eu não sou desse mundo, eu pertenço a um outro reino. Eu pertenço a um outro reino. Essa ilustração que às vezes a gente faz de uma pessoa que eu fico pensando nessas pessoas que estão nos Estados Unidos ou que moraram nos Estados Unidos. Que sensação que deve ser, eu não sou desse país. Eu não sou desse país. Aquilo deve ter uma angústia constante. Esse povo fala uma língua que não é minha língua, esse povo não pensa como eu, esse povo não bebe café como eu bebo, esse povo não come feijão como eu como, esse povo não é o meu povo é lá do Ipaba, né? Os do Ipaba que estão lá. Meus irmãos, tem que ser essa a nossa realidade neste mundo. Eu não sou desse mundo, eu sou de outro lugar. Por isso é muito interessante aquela colocação quando a pessoa morre, aí a gente diz assim, o Senhor chamou para si, levou de volta para casa. Versículos 6 e 7, dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos gerações após gerações. O que prova que Davi estava de olho em Jesus é exatamente esse versículo, porque o rei não podia viver de gerações em gerações. Davi não está falando dele, Davi está falando que o único caminho, e aqui vem talvez o maior de todos os segredos do clamor verdadeiro, é que você entende que o único caminho é reconhecer quem é Jesus, que foi Ele que conquistou todos os direitos com o seu sacrifício, que agradou ao Pai, é Jesus. Ele diz isso, dias sobre dias acrescentas ao rei, dura os seus anos, gerações após gerações.
Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservam. Quem permanece para sempre na presença de Deus? Quem foi à direita de Deus Pai? Quem é que esteve, viu em pé do lado do trono? Jesus. Jesus. Davi não está falando do reinado dele, ele está falando do rei que viria, que seria descendente dele. E aqui não é. Ele não está falando de Salomão, ele está falando do reino verdadeiro, o rei que o reino que ficaria gerações após gerações, eternidade. Então, ele reconhece, meus irmãos, que o único descendente dele iria assumir o trono. Quem era o descendente dele que iria assumir o trono? Jesus. Os judeus acharam que ele ia assumir o trono terreno. Hosana, Hosana, ao filho de Davi, o rei que está entrando em Jerusalém. E o rei entra montado num jumento. E quando eles perceberam que não ia ser um reino terreno, o matam. Mas na morte, na cruz, ele conquista a vitória. A vitória por nós, sobre os nossos pecados, a vitória sobre a morte na sua ressurreição. E começa e implanta o seu reino, a sua igreja, o seu povo, o único reino eterno. E Jesus quer formar um povo, uma nação, não uma nação terrena, como Israel, limitada por fronteiras, mas agora é um reino que abrange todas as nações, todos os povos, um reino em que você faz parte dele. Você faz parte dele. Se você já encontrou com o Senhor Jesus, você faz parte dele. E ele vai dizer, meus irmãos, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Ele entende, meus irmãos, que ele tinha que viver para exaltar o nome do Senhor. Ele tinha que viver para isso, para exaltar o nome do Senhor. A minha pergunta é essa: nós vivemos nesse mundo para exaltar o nome do Senhor? Ou vivemos nesse mundo para fazer aquilo que o mundo faz, nos alegrarmos no que o mundo se alegra? Qual reino que nós pertencemos? Porque queremos nos alegrar nos prazeres do mundo, queremos contar as mesmas piadas que o mundo conta, queremos vestir como o mundo veste, queremos falar o que o mundo fala, queremos comer do jeito que o mundo come, queremos comprar o que o mundo compra. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos um povo para ser chamado e visto como diferente. E isso vai trazer sobre nós problemas, mas ele diz, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Eu vou cumprir os meus votos dia após dia. E nota que ele não fala que é anos após anos, ele dia a dia, ou seja, a cada dia, o que eu tenho que fazer é ser cristão, ser do reino neste dia. Coloque isso na sua cabeça. Você não precisa de servir o Senhor durante 80 anos, você precisa servir o Senhor um dia. Qual dia? O dia de hoje. Você tem que encerrar o dia de hoje servindo ao Senhor. Amanhã, na hora que você acordar, você vira e faz oração. Senhor, eu quero terminar esse dia cumprindo os meus votos. Quais votos? O voto que você fez quando você entrou no povo de Deus. Você fez um voto. Quando você entrou no meio do povo de Deus, você fez um voto de adorar o Senhor, a ajudar na igreja, a participar, a realmente crer na palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Você fez um voto diante de Deus.
Davi sabia disso. E ele diz: eu quero cumprir dia a dia, dia após dia, até o dia que o Senhor convocar o embaixador de volta para o reino, o embaixador de volta para casa, até o dia. Não importa qual é a sua luta, você tem que clamar, você tem que clamar. Mas qual é o clamor? É o reconhecimento do afastamento, da necessidade. O afastamento muitas vezes é por cansaço, por dificuldades, por problemas, por pecado. O reconhecimento da única solução. Qual é a única solução? É Deus te colocar sobre a rocha. A única solução é você estar sobre Cristo. Não existe outra solução. Você tem que ter um real desejo do coração, um desejo do coração de estar nele, aproximar dele, viver para ele, tomar sobre si o jugo dele, o fardo dele, e poder dizer o que Paulo diz aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós gostamos muito de citar essa frase, mas eu fico perguntando: será que realmente nós entendemos o que é Cristo viver em mim? Esse era o desejo de coração de Davi, e o único caminho, dias após dia acrescentas ao rei, ele mostra Jesus como o único caminho, e um clamor verdadeiro quando você tem um compromisso firmado, verdadeiramente com esse Senhor, para a glória do nome dele. Meus irmãos, para encerrar, o nosso afastamento, seja longe ou perto, nós precisamos seguir esses passos de Davi. Nós temos que refletir sobre as bases da nossa fé. Nós temos que refletir sobre no que eu estou apoiado. Se eu estou apoiado, a minha vida cristã está apoiada na religiosidade, tenho habilidade aqui de cantar, tocar, pregar, ser um oficial da igreja, ou ser alguma coisa. Eu estou confiado na minha religiosidade, ou estou confiado na minha capacidade de vencer, de conseguir as coisas, na minha soberba. Nós temos que refletir sobre as bases da nossa fé. Em quem nós estamos confiados, ou se nós estamos colocados pelo Espírito Santo sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Não construa a sua casa sobre a areia. Não construa a sua vida sobre a areia. Não construa. Busque tremendamente que o Senhor, que o Espírito de Deus realmente te leve a entender o que é estar em Cristo. Que não é somente um conhecimento teológico, teórico, é uma vida prática. É você descansar no Senhor. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Você poder dizer para o Senhor assim: Senhor, eu confio. Eu confio. Estava há pouco aqui pensando nas pessoas que não vieram. Não estava pensando nos que vieram, estava pensando nos que não vieram. E ali sentado pensando, e logo começou o culto, tinha uma quantidade menor de gente do que tinha agora. E pensei: meu Deus, eu vou ter que correr atrás, visitar esse povo e tal. Aí de repente, na hora da confissão de pecados, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu posso até fazer tudo isso, mas não é isso que vai trazer ninguém de volta para cá. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe de eu
pensar durante alguns instantes que a minha atividade pode trazer alguém a adorar o Senhor. Eu não consigo colocar ninguém sobre a rocha. Só o Senhor pode colocar as pessoas sobre a rocha. Só o Senhor pode operar na sua vida para que você experimente o que é sair da escravidão do cansaço e ir para o jugo do descanso. O jugo que gera descanso. É muito contraditório, jugo, canga, gerar descanso. Mas a Bíblia é para nos deixar realmente com a cabeça em parafuso. Mas é a verdade. É a verdade. Em Cristo nós herdamos todas as coisas e podemos todas as coisas nele, para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Dizer para o Senhor, ó Deus, que em virtude da nossa caminhada muitas vezes falsa, enganada pelo nosso próprio ego, pelas nossas emoções, enganados pela nossa soberba, nós, ó Pai, entramos em lutas e batalhas que não conseguimos vencer. A verdade é essa, cansamos, temos dificuldade e acabamos às vezes nos afastando até mesmo do Senhor. Mas, ó Pai, tem misericórdia, ouça o nosso clamor, coloque-nos sobre a rocha, ensina-nos a viver uma vida como membro de um reino, como cidadão de um reino eterno, verdadeiro, que nós cremos que fomos conquistados pelo Senhor Jesus, fomos comprados por Ele, e Ele é o nosso Rei, Ele é o cabeça da nossa vida, Ele é o cabeça desta igreja. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a entender as nossas lutas, ajuda-nos a entender as nossas fraquezas e ajuda-nos realmente a estar na rocha para a glória do Senhor. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.